A série, especificamente tratando sobre a questão do adultério de Davi. E hoje eu disse bem claro, na quarta-feira passada, que essa mensagem é a mais importante da série, porque tudo que eu falei foi apontando para ela. Pois não adianta eu falar sobre o problema enfrentado por você, se eu, como pregador da palavra, não lhe apontar a solução. E eu espero que isso aconteça nessa noite na sua vida, em nome do Senhor Jesus. A cura de Deus para o pecado sexual. Eu quero começar a minha mensagem com uma citação do livro Tentação, de Dietrich Bonhoeffer, pastor luterano morto na Segunda Guerra Mundial. Vamos ver, é um pouco longa. Eu vou recitar e quero que você me acompanhe lendo, para você captar a essência dela. Existe em nós uma inclinação latente para o desejo, a qual desperta súbita e ardentemente. Com poder irresistível, o desejo domina a carne. De repente, um fogo secreto, sem chamas, se acende. A carne queima e arde. Não faz diferença que seja um desejo sexual, ambição, vaidade, desejo de vingança, amor pela fama e poder, ou cobiça pelo dinheiro. Neste momento, Deus é praticamente irreal para nós. Ele perde toda a realidade e só o desejo pela criatura é real. A única realidade é o diabo. Satanás não nos enche aqui com ódio de Deus, mas nos faz esquecer dele. A cobiça assim despertada envolve a mente e a vontade do homem na mais profunda escuridão. Os poderes da discriminação e das decisões claras são tirados de nós. As perguntas logo se apresentam: o desejo da carne é realmente pecado neste caso? E é realmente proibido para mim, esperado de mim agora, em minha situação particular, satisfazer o desejo? É aqui que tudo dentro de mim se levanta contra a palavra de Deus. Portanto, a Bíblia ensina que em tempos de tentação da carne, há um só mandamento: fuja da fornicação, fuja da idolatria, fuja das paixões da juventude, fuja da sensualidade do mundo. Não é possível resistir a Satanás nessas ocasiões, senão fugindo. Todo esforço contra a cobiça em nossas próprias forças está condenado ao fracasso. Dietrich Bonhoeffer. O que Bonhoeffer está dizendo é o seguinte: diante da tentação, diante da sugestão do erro, se você não correr, se você não fugir, se você não se acovardar, sim, se acovardar, você irá cair. É só uma questão de tempo. Quando você foge da tentação, em especial da tentação sexual, a cobiça se afasta. Esse é o único conselho a ser dado a quem enfrenta pressões nessa área. Se tentar lutar contra a inclinação para o pecado sexual mediante seus recursos humanos, você certamente irá cair. É só uma questão de tempo. Não se julgue forte, invencível, intransponível, inderrubável. Você é fraco nessa área. Você não tem forças para lutar por si só. Davi ficou, como temos acompanhado a narrativa bíblica, Davi ficou no terraço do palácio. No tempo em que os reis saíam à guerra,
Ele estava em casa, tirando uma soneca, e após o sono da tarde, decidiu caminhar pelo terraço do palácio, tomando o ar da tardinha, sem ninguém por perto. E ele perdeu o conhecimento de quem ele era e do que aconteceria se cometesse aquele pecado, ao olhar para Batseba, uma mulher casada, tomando banho num lugar impróprio, numa hora imprópria, chamando a sua atenção. Sim, ela foi sedutora, mas ele deixou-se levar pelo encanto do pecado. E quando o desejo ardente explodiu em chamas, Deus se tornou, como disse Bonhoeffer, uma realidade distante. Na verdade, Deus se tornou irreal para Davi. Davi esqueceu naquele instante que ele era um homem de Deus. Ele se esqueceu de todas as lições aprendidas durante os dias de sua juventude. Ele se esqueceu de toda a prova enfrentada no deserto, quando fugia do rei Saul, que o levou a ficar por 13 anos, como uma espécie de peregrino errante, mas Deus com ele, ensinando a ele grandes momentos de crescimento e de aprendizado. Mas ele se esqueceu disso tudo, e por isso ele caiu. E grande foi a sua queda, provocando consequências, não apenas para ele, mas para a sua casa, para Israel. Deus encontra-se com Davi. E eu tenho dito aqui que na vida de um filho de Deus, o pecado não passa impune. O pecado não passa desapercebido. Na vida de um servo de Deus, há sempre um ajuste de contas com o Senhor. E Deus vem ao encontro de Davi e dá-lhe uma dura palavra, uma dura repreensão através do profeta Natã. Vamos acompanhar essa dura declaração. Vamos lá? 2 Samuel é a base de nossa palavra. 2 Samuel 12, do 7 ao 12. Diz assim o texto sagrado: Então Natã disse a Davi: Você é esse homem que pecou, esse homem que caiu, esse homem que errou. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: Eu o ungi rei de Israel e livrei-o das mãos de Saul. Dei-lhe a casa e as mulheres do seu senhor. Dei-lhe a nação de Israel e Judá. E, se tudo isso não fosse suficiente, eu lhe teria dado mais ainda. Por que você desprezou a palavra do Senhor, fazendo o que ele reprova? Você matou Urias, o hitita, com a espada dos amonitas e ficou com a mulher dele. Por isso, a espada nunca se afastará de sua família, pois você me desprezou e tomou a mulher de Urias, o hitita, para ser sua mulher. Assim diz o Senhor: de sua própria família trarei desgraça sobre você. Tomarei as suas mulheres diante dos seus próprios olhos e as darei a outro, e ele se deitará com elas em plena luz do dia. Você fez isso às escondidas, mas eu o farei diante de todo Israel em plena luz do dia. 2 Samuel 12, do 7 ao 12. Olha aqui para mim, filho, filha, amigo, amiga. Muitos há aqui, como Davi, que não fugiram, ou não têm fugido do pecado do adultério, do pecado sexual. Estão machucados, feridos na alma, levando outros também ao sofrimento, experimentando das mesmas aflições e consequências de pecado provadas por Davi. E aí? O que fazer? Ainda há jeito? Ainda há tempo? Ainda há solução? Há alguma esperança de soerguimento, de levantamento espiritual para você? Qual é a cura? Qual é o remédio? Qual é o antídoto para o pecado de ordem sexual? Nós vamos voltar à palavra, à experiência de Davi, para respondermos a esses questionamentos. E eu quero dizer algo assim que a igreja precisa ouvir.
deleito-me muito mais pregando no Velho Testamento do que no Novo Testamento. Amo o Velho Testamento. E há alguns pregadores moderninhos, alguns teólogos contemporâneos, que tentam encontrar no Velho Testamento a ideia de um Deus desprezível, de um Deus sanguinário, de um Deus que massacra, que mata. Quem pensa assim não consegue fazer uma leitura teológica adequada. Porque eu não poderia conceber a ideia de ter o Novo Testamento se não houvesse antes um precursor, um antecedente, um abre-alas. E o que me dá a condição de compreender na íntegra a mensagem de Jesus são as experiências narradas no Velho Testamento, de homens de Deus, que como eu e você, por mais intimidade que tenhamos com os céus, ainda assim estamos sujeitos a quedas, a deslizes e a solavancos nessa vida. Então leia o Velho Testamento, igreja. Aprenda com as experiências daqueles homens de Deus. Tire a sua essência para a sua caminhada com Deus, porque ele é muito importante na vida da igreja. E a igreja tem se esquecido do Velho Testamento. Há uma ignorância quase que total sobre o Antigo Pacto, que são as Escrituras também em conformidade com o Novo Testamento. Muito bem. Vamos ter apenas duas respostas a essa pergunta. Qual é a cura para o pecado sexual? Qual é o antídoto para o pecado sexual? Primeira resposta dessa noite. Um homem de Deus, uma mulher de Deus, sempre se arrepende. Amém, igreja? Eu quero que vocês repitam essa verdade. Toda a igreja. Primeiro os homens. Homens, vocês. Mulheres. Vamos lá? 2 Samuel 12:13. Então Davi disse a Natã. O que ele disse a Natã? Pequei contra o Senhor. Depois daquela palavra duríssima de maldição sobre a casa de Davi, onde Natã abre a boca para chamar a atenção de Davi para o seu erro, Davi, sendo confrontado, diz: pequei contra o Senhor. O arrependimento na vida de Davi evidencia uma realidade inegável. Ele era de Deus, ele era do Senhor, porque só quem é de Deus é capaz de dar meia volta em relação ao seu pecado. Já quem não é de Deus, quem não tem um pacto firmado com o Senhor, quem não teve uma experiência espiritual com o seu Criador e Redentor, não vê a necessidade de alterar o seu caminho, pois lhe falta o feeling espiritual, aquele discernimento, aquele crivo que só o Espírito Santo pode conceder. Quem não tem o Espírito Santo continua mantendo um coração duro, inquebrantável, impenetrável, e não enxerga a gravidade de sua própria situação, não tem condição de saber o tamanho da sua falta, porque o orgulho lhe cega. A apatia, a indiferença, a frieza são características que acompanham aquele que não é de Deus frente ao seu pecado. Jesus fala sobre isso ao comentar sobre a carta de divórcio liberada por Israel nos tempos de Moisés. Vamos ver isso aí? Interessante esse texto. Mateus 19, 3-8. Alguns fariseus aproximaram-se dele, de Jesus, para pô-lo à prova, e perguntaram-lhe: é permitido ao homem divorciar-se de sua mulher por qualquer motivo? Ele respondeu: vocês não leram que, no princípio, o Criador os fez homem e mulher, e disse: por essa razão o homem deixará pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne? Assim, eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém o separe. Perguntaram eles: então por que Moisés mandou dar uma certidão de divórcio à mulher e mandar embora? Jesus respondeu, atenção igreja: Moisés lhes permitiu divorciar-se de suas mulheres por causa da dureza de coração de vocês.
mas não foi assim desde o princípio. Vamos compreender isso e entender a correlação com o que eu estou falando. Os homens, os machos, no período do Velho Testamento, quando se cansavam de suas esposas, eles espancavam suas mulheres, maltratavam-nas severamente, em alguns casos até as matavam. Para evitar uma tragédia familiar, para salvaguardar a integridade feminina, é liberada a carta de divórcio. Mas Jesus fala que isso se deu pelos corações endurecidos daqueles machões de outrora. Homens que tinham corações não arrependidos, homens que não tinham discernimento espiritual, homens que não seriam capazes de dizer não aos desejos do coração, porque a carne lhes falava mais alto. Só que Jesus diz o seguinte: agora estamos num novo tempo, num novo período, o tempo da graça, o tempo da minha obra transformadora nos corações. O verdadeiro povo de Deus não consiste dos velhos religiosos maus e empedernidos em sua alma. O verdadeiro povo de Deus, que é a igreja de Jesus, tem homens e mulheres regenerados, modificados espiritualmente. Ou seja, corações endurecidos não são mais uma realidade do povo que se chama de Deus. Eu estou falando de você. Não existem desculpas para corações empedernidos dentro daqueles que fazem parte da igreja do Senhor Jesus. Eis aí o diferencial do cristão nascido de novo em relação ao homem sem Deus. Ele até pode pecar, ele até pode ter seus momentos ruins, todos nós os temos, mas ele não permanece no erro, porque dentro dele há uma bússola que sempre o direcionará pela estrada da luz de Jesus. É o Espírito Santo. Vamos ver isso aí? Salmo 32, versículo 6. Olha o que diz: por isso, todo aquele que é santo orará a ti. Há tempo de quê, igreja? De te poder achar. Essa palavra está lá perdida no Salmo 32, a gente não entende. O que o salmista está dizendo é que quem é de Deus, inevitavelmente, ele estará sempre indo ao encontro do Senhor. No aconselhamento pastoral, nós vemos os mais diversos comportamentos nessa área. Há aqueles que são flagrados em seu pecado, a situação de erro foi claramente exposta, mas alguns não reconhecem, não admitem a sua falha, continuam arrogantes, presunçosos, recusando-se a aceitar o mal que fizeram. Já o crente, aquele que foi nascido de novo, quando confrontado por causa do seu pecado, não aponta para os outros, nem tenta se eximir de suas responsabilidades. Antes, ele puxa para si o reconhecimento do mal praticado e se vê como o único responsável. Quem é de Deus segue a trilha da renovação de atitudes. Já quem não é dele, chafurda-se, afunda-se ainda mais no mal. Apocalipse 22:11. Apocalipse 22:11. Vamos comigo, igreja? Vamos lá, igreja, juntos? Continue o injusto a praticar injustiça, continue o imundo na imundícia, continue o justo a praticar justiça, e continue o santo a santificar-se. Com humildade nós temos que olhar para um texto desse e perguntar-nos o seguinte: nós estamos em que situação aqui? Nas duas primeiras sugestões ou nas duas últimas? Qual é o quadro hoje de nossa vida? Se ligue nisso, filho, filha. Existem certas atitudes suas que têm sido erradas, são de caráter malévolo, maligno, pecaminoso.
E você precisa reconhecer isso como algo incompatível com um caráter de quem diz ser filho, filha de Deus. É preciso olhar para o fundo de sua alma e dizer como filho pródigo: pai, pequei. Pequei contra os céus. Tenho pecado contra as pessoas que me rodeiam. E a minha vida está afundada. Não dá para continuar vivendo assim. Vamos a um texto bem conhecido por todos, e que é por demais oportuno para esse momento. Provérbios 28:13. Eu quero ouvir somente a igreja. Vamos lá, igreja, só vocês. Quem? Amém, igreja? Pecado não confessado, escute. Pecado não confessado é pecado retido e repetido. Pecado confessado após o arrependimento genuíno é pecado do qual você se liberta. Não esqueça disso jamais. Davi é um exemplo vivo disso. Salmo 32, 3 e 4. Vamos lá? Enquanto escondi os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer, pois de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. Minha força foi se esgotando como em tempo de seca. Até onde e até quando você vai continuar gemendo e definhando espiritualmente? Agora, assuma essa atitude espiritual. Abra sua boca e confesse o seu pecado a Deus. Aquilo que o tem afastado, aquilo que o tem desviado, aquilo que tem causado tristeza ao seu coração e tirado a sua alegria da salvação. Confesse, arrependa-se, abra sua boca e reconheça-se como pecador. É o primeiro caminho da cura. Reconhecimento, que gera confissão. Segunda verdade espiritual. E eu fecho aqui. O Senhor sempre perdoa um coração quebrantado. Amém, igreja? Você crê nisso, meu irmão? Amém? Você confia que você também faz parte dessa palavra? A sua vida está inserida nesta realidade, nesta afirmação espiritual? O Senhor sempre perdoa um coração quebrantado. Vamos ao mesmo texto, 2 Samuel 12:13, mas agora na íntegra. Vamos juntos comigo? E Natã respondeu: o Senhor perdoou o seu pecado, você não morrerá. Ponto. Quero que você entenda que de toda essa série sobre os pecados de ordem sexual, esse aqui é o ponto, essa aqui é a afirmação mais importante. O mundo natural, escute isso, as pessoas que não tiveram ainda uma experiência com a graça de Jesus, e até mesmo alguns crentes legalistas que têm grande dificuldade de entender essa realidade espiritual, dizem assim: ah, não posso crer nisso. É muito fácil. É muito fácil. Quer dizer que você erra, peca. E basta então pedir perdão, que tudo se resolve instantaneamente. É muito injusto isso. Não poderia ser tão fácil assim. Quantas vezes você já se viu falando isso de alguém? Observe. Não são as palavras dos lábios que fazem diferença. Não é uma simples declaração verbal o que mais importa. Porque se fosse assim, o cristianismo seria uma religião mágica, de encantamentos, de fórmulas e declarações miraculosas, como vemos erroneamente em alguns círculos evangélicos. Eu decreto, eu profetizo, eu declaro.
Só que nada disso adianta diante de Deus, quando recitado de boca para fora, porque o que faz diferença em minha vida são as palavras do coração, as declarações da alma quebrantada diante do Pai. Você entende isso, igreja? Quando Jesus falou assim: esse povo honra-me com os lábios, porém o seu coração está longe de mim. Ele se referia a isso. Ele estava fazendo menção a isso. As palavras que desencadeiam, que ocasionam, que geram a cura espiritual através do perdão, são as palavras da alma. Uma alma genuinamente humilhada, contrita, quebrantada diante de Deus. Deus é um Deus de graça e misericórdia infinitas. E não importa o que você já tenha feito como crente ou descrente, se você de fato arrependeu-se e declarou isso com palavras, não apenas dos lábios, mas palavras do coração, Deus então perdoou verdadeiramente, totalmente o seu pecado. E você não tem que ter dúvida sobre isso. Salmo 51, 17, outro texto bem conhecido pela igreja. Vamos juntos? Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. Repito, o mundo comum jamais entenderá essa verdade, porque a religião do mundo é uma religião meritória, onde você recebe aquilo que merece, onde prevalece a lei do karma, da retribuição para o bem ou mal que você tenha cometido. Mas graças a Deus, que a verdadeira religião, a religião da graça de Jesus, não é assim. Ela é fruto da misericórdia divina. 1 João 9, vamos igreja? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Acabou. Lembro-me bem daquele jovem a quem pastoreei em um determinado ministério. Eu vou chamá-lo pelo fictício nome de Roberto. Não é o nome dele, vou chamá-lo de Roberto. Roberto havia sido viciado em masturbação durante a adolescência, feito sexo habitualmente com suas muitas namoradinhas, mesmo estando dentro da igreja. Até que ele tem um encontro genuíno com Cristo, e ele entende que não poderia continuar nessas práticas, e abandona aquilo que ele julgava ser errado, aquilo que o Espírito estava incomodando. Mas surge um problema. Roberto, depois de um tempo de grande frieza espiritual, ele partiu para o outro extremo, de um fervor incontido e incontrolável, até mesmo irracional e antibíblico. Roberto, ele compreendeu que para o seu pecado passado não havia mais perdão, pois tudo que ele o fizera estando já na igreja, sendo um cristão. Ele tinha conhecimento da verdade e ainda assim pecou contra Deus. E Roberto começa a alimentar um forte sentimento de culpa que o impedia de alegrar-se espiritualmente. Toda a celebração da igreja, toda a reunião da igreja, Roberto só fazia chorar como alguém para quem não havia mais jeito em sua vida com Deus. Não havia mais êxtase, não havia mais desejo de adorar, só choro incontido na vida de Roberto. Aproximei-me dele então e lhe mostrei um texto, que foi esse aqui, vamos lá? Marcos 3, 28 e 29. Marcos 3, 28 e 29, comigo, vamos. Eu lhes asseguro
que todos os pecados e blasfêmias dos homens lhes serão perdoados, mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca terá perdão, é culpado de pecado eterno. Eu mostrei para Roberto que o único pecado para o qual não há perdão é o pecado da blasfêmia contra o Espírito Santo. E no contexto bíblico, o que significa a blasfêmia contra o Espírito? Olha aqui para mim, escute. A blasfêmia contra o Espírito é sinônimo de rejeitar a obra do Espírito nos corações. Representa ir contra o seu toque libertador e salvador. Jesus expulsou demônios e realizou milagres, e os religiosos do seu tempo disseram que ele expulsava demônios em nome de quem? Belzebu, o príncipe dos demônios. É nesse contexto que surge essa palavra de Jesus sobre a blasfêmia contra o Espírito não ter perdão. Eles, aqueles religiosos, rejeitaram a obra do Espírito, e quem rejeita a obra do Espírito, escute, está condenado para a eternidade, porque é o Espírito Santo quem convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo de Deus. Quem rejeita o seu toque não tem salvação. É por isso que é o único pecado para o qual não há perdão, porque é a própria rejeição à salvação de Jesus. Está claro isso, igreja? Amém? Apenas esse pecado nos impede de desfrutarmos da eternidade. Então, quando eu entendo isso, eu sou tomado por um sentimento de refrigério, e eu entendo que Deus perdoou realmente Davi do seu adultério, das suas mentiras e enganos, e do assassinato cometido. E se assim ele fez com Davi, ele pode perdoar a mim, ele pode perdoar também você de todos os nossos pecados, incluindo aí os de ordem sexual, se de fato temos um coração quebrantado diante dele. A Bíblia fala de um rei muito mau. Seu nome era Manassés. Vamos acompanhar um pouquinho de sua história. Vamos lá. Segundo Crônicas 33 que está. Manassés tinha 12 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 55 anos em Jerusalém. Ele fez o que o Senhor reprova, imitando as práticas detestáveis das nações que o Senhor havia expulsado de diante dos israelitas. Reconstruiu os altares idólatras que seu pai Ezequias havia demolido. Também ergueu altares para os Baalins e fez postes sagrados. Inclinou-se diante de todos os exércitos celestes e lhes prestou culto. Construiu altares no templo do Senhor, do qual o Senhor tinha dito: meu nome permanecerá para sempre em Jerusalém. Nos 2 pátios do templo do Senhor, ele construiu altares para todos os exércitos celestes. Chegou a queimar seus filhos em sacrifício no vale de Ben-Hinom. Praticou feitiçaria, adivinhação e magia, e consultou médiuns e espíritas. Fez o que o Senhor reprova, provocando-o a ira. Que coisa horrenda! Ou que coisas horrendas Manassés fez contra Deus. Manassés era um caso perdido dentro de nossa ótica. Alguém para quem não havia mais jeito. Ele assassinou alguns de seus filhos, oferecendo-os em sacrifícios idólatras e pagãos. Esse homem é um demônio, ou era um demônio. Mas olha o que aconteceu com Manassés. Vamos lá? Continua aí. Manassés, porém, desencaminhou Judá e o povo de Jerusalém, a ponto de fazerem pior do que as nações que o Senhor havia destruído diante dos israelitas. O Senhor falou a Manassés e a seu povo, mas não lhe deram atenção. Por isso o Senhor enviou contra eles os comandantes do exército do rei da Síria, os quais prenderam Manassés, colocaram-lhe um gancho no nariz e algemas de bronze, e o levaram para a Babilônia. Em sua angústia, ei, olha aqui para mim. Você está angustiado espiritualmente?
Você está se sentindo oprimido espiritualmente? Então clame, como Manassés clamou, para que aconteça na sua vida o que aconteceu na vida dele. Em sua angústia, ele buscou o favor do Senhor, o seu Deus, e humilhou-se muito diante do Deus dos seus antepassados. Manassés não fez uma simples oração formal. Manassés não declarou algumas palavras religiosas. Manassés se autoquebrantou, ele se humilhou, ele se rasgou diante de Deus, que é o que nos falta hoje, que é a nossa principal carência. Quando ele orou, o Senhor o ouviu e atendeu o seu pedido, de forma que o trouxe de volta a Jerusalém e a seu reino. E assim Manassés reconheceu que o Senhor é Deus. Segundo Crônicas 33, 9 ao 13. Pensemos no que acabamos de ler agora. Estou finalizando aqui a minha palavra. Manassés fez o povo de Deus pecar, cometendo ações que nem o povo pagão idólatra havia cometido antes. Manassés era um homem corrupto, degenerado moralmente, mas quebrantou-se em um determinado momento diante de Deus, e a Bíblia diz que o Senhor o ouviu o clamor do seu coração e perdoou o seu pecado, trouxe restauração sobre a vida de Manassés. Que graça bendita é essa, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga. Eu, no meu legalismo religioso, no meu farisaísmo hipócrita, eu não consigo entender isso. Mas não importa, Deus entende isso, basta. Acabou. Tenho certeza que nessa noite aqui, você que está, tenho certeza disso, 100%. Ninguém aqui pecou igual a Manassés. Ninguém aqui pecou igual a Manassés. E tenho certeza também que a grande e vastíssima maioria, e essa eu dou um desconto até, a maioria que está aqui, 98%, 99%, não pecou igual Davi. Tenho certeza disso. O que é que isso me ensina? Se Manassés e Davi, com as suas atitudes horrendas, foram alcançados pela graça do Senhor, esta mesma graça pode alcançar você também. Você que está fora dos trilhos de Deus, Deus pode reconduzir você para as veredas dele. Ainda há esperança para você, ainda há renovo para você, se de coração você se arrepender dos seus maus feitos e clamar pelo sangue de Jesus sobre a sua vida, sobre os pecados, os adultérios, as imoralidades cometidos. Se de fato você entender que é só de Jesus que vem a possibilidade de cura, você pode sair daqui e passar a viver de forma transformada, genuinamente, não pela sua força de vontade, porque você não é forte. Quem é forte é Deus, é Jesus, é o seu Espírito que nos limpa pelo sangue de Cristo de todo pecado. É o que está lá, 1 João, vamos? 1 João 1,7. Vamos comigo? E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado.